Boa noite, dando início à live de quinta-feira do IARGS. Hoje eu vou substituir a Terezinha, vou ser eu a mediadora da live desta quinta. Bem-vindos a todos que estão ingressando. Lembrando que o IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, nessa pandemia virou totalmente online, se modernizou. Boa noite, Terezinha, bem-vinda. Boa noite, a doutora Fabiana, bem-vinda. Já vamos chamar a doutora Fabiana da Cunha Barros, que já ingressou na live. Ela participar conosco, deixa eu colocar aqui no WhatsApp com a Terezinha, que vai me ajudar, me acompanhar. Boa noite. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Como Tudo vai? bem, querida Ana. Tô bem, Que bom, que bom, infelizmente. que bom. Todo mundo com saúde, a Terezinha também teve um probleminha de saúde, né? Mas a gente vai, eu substituo ela, fazemos a live, tudo tranquilo. E ela Que vai se bom. recuperar, se Deus quiser. A doutora É, Fabiana, então, primeiro eu vou te dar as boas-vindas em nome da doutora Sulamita, presidente do Instituto, em nome de toda a diretoria. Doutora Fabiana já fez live conosco, já é de casa, já é uma das nossas habituês das lives. E hoje ela vai falar para a gente sobre os conflitos federativos na STF. É um tema super importante, difícil, né, doutora? Porque, olha, essa pandemia tá deixando todo mundo bem complicado. Eu vou exatamente. fazer uma breve leitura do teu currículo e já te passo a palavra. Deixa eu só localizar ele aqui, que eu estou com o computador aberto. A gente quer ser moderna e ecológica e não imprimir tantas coisas. Acontece, eu sei bem como é isso. Mesma situação vivencio aqui em casa. Bom, então, a doutora Fabiana é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS, foi vice-presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, é especialista em Direito Tributário pela Unicinos, é mestre em Instituições de Estados pela PUC e é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul desde 98. Foi coordenadora da Procuradoria Regional de Caxias, também coordenadora da Procuradoria do Interior, dirigente em substituição da Procuradoria de Execuções Trabalhistas, procuradora assessora do gabinete da PGE do Rio Grande do Sul, coordenadora da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos, membro do Conselho Editorial da revista da PGE, do Conselho Superior da PGE do Rio Grande do Sul e da equipe de consultoria da Procuradoria de Pessoal, estando atualmente em exercício no contencioso desta Procuradoria. Integrou dezenas de conselhos, comitês e órgãos colegiados estaduais, dentre eles o Programa de Proteção a Testemunhas do Estado do Rio Grande do Sul. Foi diretora, deixa eu ver que eu me perdi aqui, foi diretora presidente da Escola Superior de Advocacia Pública, a ESA-PERGS, e presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a PERGS. Foi presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB e coordenadora da Comissão de Reforma Política da OAB Rio Grande do Sul. Foi diretora da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, ANAP, por 3 gestões. É secretária-geral adjunta e coordenadora-geral das comissões da seccional da OAB do Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados. Bem-vinda mais uma vez, doutora Fabiana. Passo a palavra para ti, por favor. Primeiro, um registro de agradecimento ao IARGS, não é? Instituição que eu integro com muita honra. Então, acho que falta nesse currículo, não é, doutora Ana? Faltou, A exatamente, referência associada ao IARGS. associada ao IARGS. E penso que nós temos que participar do Instituto porque ele é uma instituição, a mais antiga no nosso estado, dedicada realmente às grandes discussões jurídicas, às reflexões que nós precisamos fazer enquanto pessoas que buscam aprimorar a sociedade por meio das ciências jurídicas e sociais. Então, meu primeiro registro de agradecimento é ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a quem cumprimento na tua pessoa e na pessoa da doutora Sulamita Santos Cabral, que vi que já está ingressou na nossa live. Enfim, uma grande professora, advogada, dirigente de ordem, realmente uma inspiração para todas nós que procuramos também
atuar em todas essas áreas com o objetivo de, me parece, sem querer ser uma utilitarista, mas de trazermos uma utilidade pública para as nossas vidas que são tão curtas, não é, Ana? Se a gente olhar a Exato. história da humanidade, assim, pensando no macro, nós somos muito passageiras, né? Então, o que nós conseguimos produzir e deixar para a sociedade, para além de nossos filhos e filhas, caso tenhamos optado em tê-los ou tê-las, é a nossa contribuição para a área jurídica, né? Na medida em que realmente acreditamos no estudo e no exercício das nossas funções nessa área. Então, além do agradecimento à doutora Sulamita, gostaria de cumprimentar também a doutora Regina Guimarães, que já nos deu boa noite aqui, e é uma grande companheira na diretoria da nossa seccional. Então, em nome dela, cumprimento todos os colegas e dirigentes de ordem e todos os advogados e todas as advogadas que estão acompanhando essa live. Então, eu queria também me permitir nesses primeiros minutinhos, nesses primeiros 5 minutinhos que nós estamos aqui, a tranquilizar a todos os meus amigos e amigas, enfim, que viram a minha postagem nas redes sociais, de que estou enfrentando um problema de saúde que já está bem controlado, mas... Ai, que bom, doutora. Eu vi essa postagem, realmente não ia perguntar assim ao vivo, mas fiquei aflita também. Então, como eu não tive condições de responder a cada um da forma como cada pessoa que me mandou suas boas energias, suas orações, merecia minha retribuição, eu aproveito esse espaço para agradecer profundamente a todo o carinho que eu recebi e dizer que eu estou melhorando, logo estarei 100%, mas mesmo não estando, honrei o meu compromisso com o Instituto dos Advogados, não é? Que eu tinha assumido já com a Terezinha. O IARGS, por meio da Terezinha, perguntou se eu mantinha e eu disse que sim, porque me sinto em condições, acima de tudo, porque me é muito prazeroso refletir conjuntamente, coletivamente, sobre o tema que nós conversaremos hoje à noite. Aliás, sobre o tema, doutora Ana Amélia, foi muito engraçado porque a minha filha de 12 anos perguntou sobre o que eu falaria hoje, né? E aí eu disse, minha filha, Supremo Tribunal Federal e os conflitos federativos. E aí ela disse, não, ainda bem que a minha amostra de saber, ela tem uma amostra de saber no Rosário, não é sobre esse tema, porque eu não conseguiria falar sobre isso. Assim, então, vamos, né? Vamos tentar primeiro esclarecer do que se trata, mas certamente a audiência não é para adolescentes, não é? É para pessoas que querem tentar entender tudo isso que está acontecendo no âmbito do Supremo Federal, do STF, do Supremo Tribunal Federal, em tempos de pandemia. E por isso aceitei e propus até esse desafio de nós conversarmos sobre esse tema, doutora Ana Amélia, e aproveito também para desejar um pronto restabelecimento à Terezinha, que hoje estaria conosco. Que também está te desejando um ótimo restabelecimento. Isso, e por problemas aí de saúde não pôde estar, mas transitórios. Exatamente, tudo vai passar. A doutora Sulamita também já escreveu, está dando boa noite, deixa eu achar aqui onde ela escreveu. Saúdo às doutoras Fabiana e Ana Amélia e a todos que nos assistem. A doutora Maria Helena, que também é nossa fiel espectadora, como é que se diz? Espectadora? Boa noite, Ana Amélia, boa noite, doutora Sulamita, boa noite, a ilustre palestrante. Querida, muito querida. Vamos lá, são esses os recadinhos que temos até o momento. Tá bem. Então, a ideia de nós conversarmos sobre o papel do Supremo Tribunal Federal nos conflitos federativos, ela surge porque há muito tempo, meu mestrado foi em instituições
na área de instituições de Estado, e especificamente eu tratei do federalismo fiscal e nas conclusões desse estudo do próprio papel do Supremo Tribunal Federal como corte constitucional responsável por esse arranjo da federação, por assegurar, digamos assim, que nós conseguíssemos viver numa federação sem preponderância de um ou de outro ente federado. Naquela oportunidade, isso foi há quase 20 anos atrás, a análise feita muito minuciosamente, sim, mas indicava no sentido de que nós tínhamos um Supremo Tribunal Federal restringindo, digamos assim, a autonomia dos entes federados, ou seja, sendo muito mais contido em permitir arranjos políticos, né, jurídicos, arranjos no sentido técnico, não é? sim. Locais, seja em nível de estados, né, ou seja no nível de federação intermediária, seja em nível de municípios. Então, a criação, aí nós assistimos no próprio Supremo Tribunal Federal trabalhar com o princípio da simetria, ou seja, alguns estados em um dado momento histórico, inclusive em relação sob a égide de outras constituições, buscaram ter arranjos parlamentaristas, e isto foi entendido como inconstitucional, porque não observava o arranjo federal. Várias outras questões sofreram essas limitações. Mais proximamente, ainda falando, já falando, né, do próprio início deste século, nós tivemos grandes discussões no Supremo Tribunal Federal em relação à renegociação da dívida dos estados com a União, envolvendo discussões de repasses da Lei Candir. E em todas essas decisões, o Supremo Tribunal Federal adotou uma postura muito mais centralizadora da federação do que em favor de autonomia dos entes federados. E neste momento, né, nesta quadra da história, eu diria que ao mesmo tempo em que a pandemia ela ressignificou a própria vida, neste momento, me parece que a pandemia ressignificou tudo. A abordagem do Supremo Tribunal Federal em relação à federação. E nós tivemos muitas decisões do ano passado, 2020, parece que marcou essa curva, acentuando, né, a possibilidade dos entes federados legislarem e atuarem nos limites, no âmbito da sua competência. Né? Então, assim, primeiro, eu acho que é importante, eu penso que é importante referir que a avaliação aqui ela é puramente técnica. Né? Sim, sim. Não tem um viés político, uma conotação partidária, nada. É técnico, né? É técnico, até exatamente. Essa avaliação temporal também é técnica, porque era de uma maneira e foi mudando conforme o direito tem que mudar e evoluir com a sociedade, os costumes, aquelas todas coisas que a gente estuda. Para alguns estudiosos, não é, doutora Ana Amélia, talvez não seja nenhuma evolução propriamente. Sim, uma involução, talvez. Mas para outros, né, pode ser que esta análise do Supremo Tribunal Federal, essa avaliação do Supremo Tribunal Federal em relação à federação esteja mais adequada à nossa realidade histórica, social. Sim. Né? E aí vai uma outra grande discussão, Ana Amélia, porque vou tirar o doutora, tá? Se me permitir, tá bem, também claro, pode não tirar. Tem problema nenhum. Eu represento o IARGS. Desculpa te interromper. Eu represento o IARGS. Eu tenho que falar doutora. Não consigo não falar doutora. Mas para mim não tem problema nenhum. Imagina. Não precisa. Ana Amélia, eu já fiz live com uma colega que tinha uma relação de amizade. E ela falou assim, sentava a doutora Fabiana, ela falou assim, eu falo.
E eu digo, mas pode Sim. ficar, Fábio, não tem problema, não tem problema. Eu entendo, acho que as redes sociais, elas possibilitam, de uma certa forma, essa liberação da liturgia. Mas eu Exatamente. entendo também se quiser ficar com a doutora Ana Amélia. Eu escorrego sempre para o lado mais, como se diz, assim, Formal. certinho, formal. Tá bem, tá bem. Mas então, Ana Amélia, Sim. tem uma discussão prévia ao tema propriamente, que, para quem analisa a nossa federação, diz respeito à própria formação do Estado brasileiro. Não é? Sim. Eu não quero entrar nessas minúcias da formação da nossa federação, mas fato é que há grandes juristas, não é, que dizem que a federação, de uma certa forma, ela já existia no próprio império, porque desde a formação do nosso território, com as capitanias hereditárias, de uma certa forma, nós já tivemos uma descentralização, e mesmo num Estado unitário. Então, claro. Porque federação tem várias discussões teóricas sobre isso. Desde federações assimétricas, simétricas, né? Tem um grande autor de seu, Tordesilha Ramos, que fala das assimetrias das federações. Nós temos a discussão das federações mais centrípetas ou centrífugas, ou seja, mais com tendência centralizadora ou com tendência de maior autonomia para os entes. Nós temos o federalismo dual, aí o federalismo que marcadamente não é norte-americano, porque lá realmente se teve estados autônomos, né, estados federados, uma confederação que acabou dela surgindo uma federação, não é? Então abrindo mão de uma autonomia para ter um Estado único. Nós temos a federação marcadamente de cooperação, o Estado alemão. Nós temos hoje também arranjos constitucionais de estados que são unitários, mas que têm mais descentralização que alguns estados federados, como é o caso da Espanha, né? Então, e aí nós vemos lá muitos movimentos, inclusive separatistas, não é? De regiões. Então, tem uma vasta... Uma infinidade de maneiras. De teorias, né, sobre a organização do Estado, que nós poderíamos aprofundar aqui. Mas o fato é que a federação no Brasil... Cláusula pétrea. Trancou aqui para mim, vamos ver. Acho que já vai voltar. Deu. O fato é que a federação é cláusula pétrea, ou seja, sequer proposta de emenda constitucional tendente a abolir pode ser admitida no nosso ordenamento, não é? E ela é uma forma fundamental de exercício de poder no âmbito dos estados, do Estado e do Estado como um todo. Eu quero dizer, no âmbito do Estado em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. E é uma forma que tem a ver com a nossa própria, com a própria democracia, porque é a forma de poder, não é, que permite que, observando especialmente este princípio que agora, em 2020, o STF destacou com maior ênfase, que é o princípio da preponderância do interesse na realização das competências dos três entes. Então, e é por isso, né, que nós, de uma certa forma, independentemente da inação de algum desses entes, né, em matéria, no caso específico da pandemia de saúde pública, houve a possibilidade de termos ações em âmbito estadual e em âmbito municipal mais enérgicas, digamos assim, ou recomendadas, mais adequadas às recomendações de organismos internacionais, de próprios comitês científicos
próprios de estados e municípios em relação ao controle da pandemia. O que foi viabilizado porque exatamente o Supremo Tribunal Federal entendeu possível, né, essa atuação dos estados, e mais que possível, né, constitucional, essa atuação dos estados e municípios de forma autônoma nessa matéria. Então, assim, fica livre para perguntar. Não, eu tô Senão prestando atenção, mas é que tu tá tão focada que eu fico com vergonha de ficar interrompendo. Não posso. Eu queria, antes de seguir, fazer um registro que a minha irmã ali entrou na live, me deu uma boa noite. Sim, então, em nome dela, eu cumprimento toda a minha família, minhas irmãs e amigas que eu vi que estão ingressando aqui na live. E entrou também o desembargador Marco Aurélio com a esposa, com a doutora Marisa. Ó, viu como eu falo doutora? Então, não consigo. É a Marisa Semió, a esposa do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tem uma colega também, tem uma colega Ana, do Tocantins, que já foi vice-presidente da OAB de lá, que eu queria saudar também, uma colega muito querida, a doutora Lucélia Sabino. Isso que eu já ia ler. Isso. Então, a doutora Mariana também. A doutora Mariana também que escreveu aqui para ti. Isso, que é a nossa presidente da Comissão Especial de Direito à Saúde, na nossa seccional. Então, obrigada, doutora Mariana. A doutora Tânia Rexigel, nossa também. conselheira do CNJ, querida amiga. Estivemos há poucos dias num evento. Infelizmente, neste evento eu não pude, porque tinha sido... muito próximo da cirurgia. Muito próximo da cirurgia, mas eu estive ali acompanhando, né? Em repouso, mas acompanhando. Então, agradeço a presença da doutora Tânia. Acho que é isso. Bom, se faltou alguém, né? Por favor, sintam-se cumprimentados, bem-vindos à live. Isso. Que eu vou conseguindo enxergar. Eu já vou dando assim, acenando e aí vou fazendo a menção de quem está na live. Se a doutora Fabiana me ajuda. Que coisa boa, doutora Ana Amélia. Não, então, falava dessa interpretação, interpretação atual do Supremo Tribunal Federal, e penso que seja importante também nós dizermos que isto não é, digamos, uma característica, essa atuação do Supremo Tribunal Federal em matéria de jurisdição constitucional não é uma característica única do nosso ordenamento. Então, se nós formos comparar, né, com outros estados, enfim, nós temos aí um papel fundamental também da Corte Constitucional Alemã na conformação da Federação nessas alemã. Definições da Federação. Exatamente. Ela também influi, ela pode decidir isso aí. Sem dúvida. E ela criou um princípio muito importante de cooperação ali, de cooperação entre os entes federados, não é? Que é um princípio que embasa toda a formação do Estado federativo na Alemanha. E, da mesma forma, a Suprema Corte norte-americana tem este papel. Sim, eu ia perguntar nos Estados Unidos. Exatamente. Mesmo com a independência entre os diferentes estados, a Suprema Corte americana pode... Ai, eu peguei essa caneta fazendo assim, horrível. Pode mesmo com o federalismo... porque qual é a diferença, né, Ana Amélia? O federalismo norte-americano, ele tem uma característica de uma federação que admite uma maior autonomia dos entes federados, mas uma autonomia que, obviamente, tem que ter os limites dados por algum órgão estatal e no arranjo estadunidense, este controle é feito pela Suprema Corte. Perfeito. Mas qual é a diferença, digamos assim, em relação ao que nós temos aqui, em relação ao que temos na Alemanha? É que no federalismo dual,
nós temos uma maior autonomia dos entes subnacionais. E se estimula uma competição saudável entre eles, não é? Uma competição que visa, ainda que havendo um mínimo, né, entendido como razoável, mas que haja uma disputa para ofertar melhores condições de serviços para determinadas localidades, conforme elas fizerem a sua organização em termos de Estado. Isto lá, né? Na Alemanha já nós temos uma outra conformação, porque é uma federação na qual exatamente se inspirou o Constituinte de 1988, buscando aí uma federação que vise corrigir desigualdades entre estados, entre entes componentes dessa federação, né? No caso brasileiro, nós temos os 3 entes e a Constituição de 88, ela veio exatamente reafirmar mecanismos de cooperação. Na prática, o que aconteceu, e era o que eu falava no início, foi uma centralização muito grande da nossa federação na União. Há pouco nós falávamos, agora o nosso assunto é pandemia, mas ficou tradicional nós vermos em cada negociação de orçamento aquelas caravanas de prefeitos a Brasília. Por quê? Isso demonstra uma desorganização da federação, porque prefeitos pedindo dinheiro para o ente nacional, federal, na verdade, é um significado de que eles estão com as autonomias dos municípios reduzidas. E essa é uma realidade ainda presente na nossa federação. Os estados e os municípios, eles estão com muitas limitações financeiras, e agora, com a adesão ao programa de recuperação fiscal, vão ficar com mais limitações ainda pelos compromissos que terão que assumir, exatamente, por conta dos benefícios do programa de recuperação fiscal. Então, essa é uma questão que fragiliza muito a nossa federação e fragiliza ainda mais se nós pensarmos na possibilidade de aprovação de uma reforma tributária que tire da competência dos estados e dos municípios os tributos que têm são eternamente deles. Exatamente. A única fonte de competência própria tributária, que aí estamos dizendo para os estados ICMS, para os municípios ISS-QN. Então, transformando isso num tributo único, inclusive com cobrança por um órgão que não esteja ainda não nos existe, estados e né? nos municípios, exatamente. Então, isso também certamente virá a fragilizar essa autonomia de estados e municípios. Então, quando surgiram essas... Vão depender, desculpa interromper, cada vez mais vão depender do ente federativo, é isso, né? Exatamente, cada vez mais dependerão da união pelo menos financeiramente. E na verdade essa é a base, né? Quer dizer, como é que tu vai dispor de recursos, né? Se tu não tem o domínio sobre esse teu orçamento, né? Tu vai sempre depender do poder central para dispor do teu orçamento. Então, por isso, Ana Amélia, que eu falava lá no início da nossa live, que, de uma certa forma, essas decisões de 2020 em relação aos conflitos federativos, e que há muitos, eu anotei aqui, foram ajuizadas 101 ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo questões, envolvendo conflitos, né, por conta da pandemia, e 25 arguições de descumprimento de preceito fundamental. Então, nós tivemos aí uma grande judicialização da pandemia e tivemos decisões
muito interessantes e eu selecionei algumas para nós conversarmos, Sim. Ana Amélia. E o que nos parece assim também? As emergências, elas requerem uma delegação passiva de poderes para o executivo, né? Então, digamos, o arranjo social, ele exige uma atuação mais rápida do poder executivo numa crise, numa catástrofe, numa pandemia. Demanda mais, pede socorro, pede socorro, pede ajuda. Isso. E na pandemia, nós tivemos aí uma compreensão mais retardada desse fenômeno em relação à sua gravidade em âmbito federal. E isso acabou, me parece, não é, sendo um grande fator de judicialização da pandemia. Sim. E de judicialização no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque envolve essas questões realmente de competências, de restrição a liberdades individuais. E aí isso realmente é matéria do Supremo Tribunal Federal. Porque nós poderíamos fazer aquela crítica que a gente faz muito, não é? Dos problemas da judicialização da política. Sim. Né? Tudo vira questão... Acaba desarmando no judiciário. Exatamente. E isso é realmente um problema. Claro que a repartição de poderes pressupõe sistemas de balanceamentos, né, de checagem, mas realmente quando nós identificamos problemas, né, e muitas das vezes nós vemos inclusive um excesso de atuação, né, de judicialização da vida pública, das opções político-administrativas. Mas neste caso, Ana, e penso que isso é importante destacar, me parece que realmente nessa jurisdição é o campo de atuação do Supremo Tribunal Federal nessas questões especificamente das quais eu pretendo tratar aqui nesta noite. E aí, digamos que em relação a essas outras federações, talvez nós tenhamos uma grande diferença em relação ao próprio STF como Corte Constitucional. Porque o STF é uma Corte Constitucional, mas ele não é, infelizmente, na minha avaliação, apenas uma Corte Constitucional. Sim. E muitas vezes, né, tudo é decidido no STF. E não deveria ser assim. Olha, a doutora Beatriz Peruf está ingressando na live. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Um prazer tê-la conosco. Mandando uns beijinhos, uns coraçõezinhos. Isso, coisa querida. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele deve exercer exatamente esta competência constitucional. E não ficar julgando, me parece, ali, enfim, mandados de segurança, habeas corpus. Sim. Uma vez eu assisti uma palestra do ministro, saudoso ministro Teori Zavascki, querido amigo, enfim, que nos deixou muito cedo e foi muito difícil, né? Uma pessoa de uma capacidade técnica e de muita consistência jurídica, enfim. Transmitir uma segurança, assim, exatamente, falava, né? Exatamente. O ministro Teori, numa palestra há muitos anos, num evento de direito tributário, ele disse, ele fez a narrativa de quantos, ele tinha recém assumido como ministro no Supremo Tribunal Federal. Acho que... Não, no Supremo não, era Tribunal no Federal STF. ainda. E ele fez o relato de quantos processos, quantos julgamentos ele já tinha trabalhado em matéria que não deveria ser típica de uma corte constitucional. E realmente, essa é a realidade do STF. Do Supremo, com certeza. Exatamente. E que não deveria ser o papel do Supremo. E isso, inclusive, leva a uma própria fragilização do tribunal, né? Do tribunal, sim. Porque esse campo de disputa diária, porque em toda decisão eu vou
favorecer uma parte e vou desfavorecer outra. Com Isso certeza. gera um tensionamento. E um tensionamento que é típico da política. E quando tu traz esse tensionamento para dentro do tribunal constitucional, tu acaba criando, né, fazendo esse tribunal ele ter também uma avaliação, uma percepção como política pelas pessoas. Isso, parece que tem torcida para o tribunal, né? Uns torcem para um lado, outros torcem para o outro, outros são favoráveis a tal campo da político partidário. Então fica bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Quando, embora Doutor Jorge Fará ingressando também na live, bem-vindo. Uma honra ter o nosso vice-presidente da OAB. Vejo ali também o doutor Fernando Chiappin, querido amigo, sim, advogado também. Bem-vindo. Doutor Luiz Alberto Reichel, também uma honra. Bem-vindos todos. Enfim, Ana Amélia. Então, acho que é importante fazer essa referência de que me parece que nessas questões o Supremo Tribunal Federal anda bem em atuar e tem atuado de forma, me parece, adequada, né? Sim. De forma pragmática. Apropriada. Não tem pretendido ser o administrador, né? Tem pretendido realmente ajustar esses arranjos próprios da federação. E digo isso referindo à ADI, né, que foi uma primeira que marcou, digamos assim, essa ressignificação da federação em 2020, me parece, né, na pandemia, que foi a ADI. Eu diria uma nova era, doutora, porque, olha, depois de 2020 a gente parece estar no outro sei lá, até outro século já, eu acho. Realmente. Aliás, né, agora tu abriu esse parênteses, não quero me perder por aí, mas sim. Que tem uma obra do Boaventura de Souza Santos que é muito interessante, tem à disposição até gratuita no Kindle Perfeito. Unlimited, aquele que tem assinatura, né? Sim. Que fala que os séculos eles iniciam, e eu concordei com a avaliação, eles iniciam por fatos e não por datas. E não pela... Sim. E que para ele, então, o século XXI está começando agora, 2020, de fato agora, né? Porque realmente é um episódio que, como eu referi antes, nos ressignifica, né? Se lá pelas tantas... aquela ideia do nosso tamanho, né? Quando o homem foi para a Lua, nós conseguimos ver o tamanho do planeta Terra e, por conseguinte, o nosso tamanho em relação ao universo. E a tudo isso, ressignificando a nossa própria existência. Também uma pandemia nessa proporção, não é? Nos ressignifica, inclusive aí perante um vírus, né? Quer dizer, todo mundo hoje uma doença, tem medo né? de um vírus uma coisa que tem não um se formato enxerga. de uma coroinha, exatamente. Mas que a gente não enxerga. Exatamente. Então, acho que entra nessa ressignificação. Então, eu me apropriei aí da ressignificação da vida para a ressignificação da federação. Da federação, sim. Tudo vai se readequando. É complicado. Não sei, a gente tem que abrir a cabeça e aceitar, mas ao mesmo tempo já se estudou tanto, né? Era de uma maneira e aí tudo vai mudando, mas assim. Esse pessoal do direito, ele é todo mundo meio maluco também, né, doutora Ana Amélia? Então a gente pega os a gente tem que aprender que tem que estar... Cada dia é um dia. E apropria para o direito. Mas, enfim, na ADI 6341, não é? Sim. Qual foi essa foi a primeira lá em julho do ano passado? Em março, mais ou menos? Do ano passado. Março, foi março, tá. Março do ano passado. Aliás, abril do ano passado. Eu acho que foi um pouquinho depois, né? Exatamente. Qual foi a discussão ali? Identificando se essa falha, omissão, insuficiência do combate à pandemia em nível federal, a admitir-se ou não legislações mais restritivas
em relação, inclusive, àquela questão das atividades essenciais, que foi muito discutida, não é? Na lei da quarentena. Medida provisória, depois lei, enfim, a chamada lei da quarentena, que eu não me recordo o número, até tenho ela aqui, mas acho que não. É 14 mil e alguma não, coisa. Isso, a primeira acho lá... que eu fiz uma live com o doutor Arnaldo Rizardo. A primeira, 13.979. E depois era 14 de mil e não sei o que lá, eu acho que era. Isso, e depois foi a 14, tem ela aqui também. Eu não me lembro, não sei o número. 14.035. É essa aí que eu fiz. Então, ainda tô falando da 13. Era que é mais moderninha. a lei da quarentena. Isso. Então, doutora Ana Amélia, nesta lei é que houve a discussão e nessa ADI nós tivemos uma verdadeira aula do STF sobre competências federativas, enfim, tendo presente que o direito à saúde, antes de tudo, e isso é muito importante, porque nós não estamos falando aqui tão somente nas competências legislativas, porque muito se fala em competência concorrente da União para legislar sobre normas gerais, em competência, e aí estados e municípios vão atuar nos assuntos de preponderância local, enfim. Não, aqui nós estamos falando, e esse presidente do STF é muito interessante, assim como reiterado no final do ano, quando tratou da questão da vacinação obrigatória, e lá vai ser dito o quê? Que os estados, em matéria de material, competência material, direito à saúde, está dito no texto constitucional de que ela é exercida pelos 300. E está dito lá na lei de criação do SUS, que tem 30 anos, de forma descentralizada nos municípios. Então, neste quadro normativo constitucional, está aí a capacidade, então, e constitucionalidade dos estados e municípios fazerem essas restrições de atividades, inclusive, eventualmente, num tema que é muito sério para a federação, que é a própria circulação de pessoas entre estados, não é? Nós tivemos, inclusive, essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que foi na ADPF 665. Foi a DPF que ingressou a Confederação Nacional dos Transportes em face de legislação da Bahia, do estado da Bahia, do estado de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e 2 municípios, Tamandaré e Florianópolis, que impunham ali... Se não deixavam que os ônibus, né, os veículos entrassem no... Exatamente. E em todas essas foram entendidas como constitucionais as decisões dos estados, as restrições. Exatamente. Sim. Da mesma forma, nós tivemos uma grande discussão na DPF 811. Aí era um decreto do Estado de São Paulo, vedando excepcional e temporariamente a realização dos cultos, missas e outras cerimônias religiosas. Sim, essa foi uma discussão que até agora está ainda existe. Exatamente. E aí, neste precedente, doutora Ana Amélia, vem uma questão que é muito relevante e me parece que nós tivemos uma involução do Supremo Tribunal Federal. Porque com o objetivo de dar mais agilidade, nós perdemos um pouco da atuação do Supremo, da colegialidade. Sim. E tivemos decisões monocráticas em temas muito sensíveis. O que me parece que para a segurança, para a estabilidade institucional... Não é o melhor, né? Não é o ideal. Exatamente. Fragiliza um tribunal constitucional que precisa... ao contrário, ser muito estável e passar uma transparência, uma unidade de atuação. Uma unidade, isso aí que é. E que aí com essas decisões tira isso, né? Tira da gente essa impressão, pelo menos. E nessa DPF, na 811, nós tivemos a decisão de um ministro, monocrática de um ministro, no sábado, anterior a um feriado religioso,
num sentido, ou seja, concedendo a cautelar. E depois essa cautelar acabou revertida pela colegialidade, não é? Na linha do que o tribunal vinha decidindo exatamente, não é? Na mesma linha. Sim, seguiu na mesma linha. Exatamente. Ou seja, entendendo que o Estado poderia impor aquela restrição, independentemente da liberdade de culto, não é? Que também é uma religiosa, exatamente, que também é uma garantia constitucional. Mas mesmo as liberdades e garantias constitucionais, elas têm um limite que aí também é avaliado pela própria Corte Constitucional. Elas também têm que contrabalançar, né? Todas exatamente. Temos que fazer esse balanço. Eu também gostaria de cumprimentar o doutor Armando Perim, que botou a mãozinha ali, querido. Deu um oizinho, já dei um oizinho. Doutor Tiago Kidrick, bem-vindo, boa noite. Exatamente, só colegas aí muito dedicados, tanto à advocacia quanto à própria seccional. Também, Ana Amélia, acho que é importante referir, e tinha marcado, assim, vejo que a gente já tem menos tempo. Eu me perco, são 20 e 46, 15 minutinhos, porque a live agora, né, a gente faz em torno de 1 hora, mas não nos cortam mais, pelo menos isso já mudou. Isso, eu também, eu já fui cortada uma vez, foi ótimo, assim, e quando era 1 hora. E a gente ficava nervosa. Meu Deus, mas eu não vi passar. Agora sim, não se vê mesmo. Tá, mas temos 15 minutinhos e mais um pouquinho, se quiser, não tem problema. Isso. É que a minha garganta não tá também não aguenta. A cirurgia foi nessa região, então eu não tenho... Então, vamos maneirar. Mas o que eu gostaria de falar, por isso que antes que o nosso tempo programado e a minha voz acabem, já tô rouca, é sobre um conflito federativo que me parece que é mais diferenciado e é mais recente. Nós ainda não sabemos a posição do Supremo Tribunal Federal e é muito interessante de analisar porque, de uma certa forma, a resposta, a decisão neste processo, ela vai repercutir, inclusive, em favor do próprio governo federal. Por quê? A CPI, né, que trata da Covid... Sim, da Covid. Exatamente. No Congresso Nacional, ela divulgou, então, e foi aprovado um requerimento chamando governadores a depor na CPI. E aí, o que aconteceu? Vários governadores, não todos, mas quase todos, ingressaram com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, exatamente alegando a violação a 2 preceitos fundamentais. Uma, a própria federação, não é? Ao princípio federativo, porque, em realidade, nós teríamos uma verdadeira hipótese de intervenção, não é, Ana Amélia? Porque, na verdade, nós temos um órgão federal, Poder Legislativo Federal, intervindo chamando, exatamente, os chefes dos poderes dos estados para depor num órgão federal. Sim. Mas, por outro lado, este é um dos princípios. Que poderia estar sendo... É a própria separação de poderes. E aí, eu penso por esse lado aí, na minha cabeça. Não. Que o Poder Legislativo Federal, ele não pode chamar, não é, a depor na CPI um chefe de outro poder. E aí, seja o chefe do poder município, estadual, municipal ou federal, ou seja, o próprio presidente da República. Então, de uma certa forma, essa ADPF foi distribuída à ministra Rosa Weber, ouviu a AGU, ouviu o Senado Federal e imagino que esteja para decidir a última movimentação. Ainda olhei antes da live para ver se não tinha nenhuma alteração. Pois não teve ainda decisão. Não, foi no dia
8 de junho, indo para o gabinete da ministra. Então temos que aguardar para ver o que vai ser definido. Exatamente, mas veja bem, um conflito federativo entre poder executivo estadual e legislativo poder federal. legislativo federal. Então, e a importância, não é, de nós termos um Supremo Tribunal qualificado. E isso, nesse momento, me parece mais relevante nós pensarmos sobre isso, não é? Porque nós estamos num processo de que nós tivemos recentemente a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que era muito reconhecido pela qualidade dos seus julgados. Vejo até aqui o doutor Rafael Canterge. Isso, não quero interromper, mas ele está colocando que a Fabiana é merecedora permanente do aplauso, que é bom vê-las e manda abraços. Da mesma forma. E vejo ali a doutora Marta, que é uma defensora pública que eu tenho maior respeito e carinho e admiração. Doutora Marta, tudo bom? É filha, inclusive, de uma colega aposentada, procuradora do Estado, que eu também admiro muito. Mas o que eu referia, ministro Celso de Mello aposentou-se e vê como são as coisas da vida. E ele tem um precedente para a defensoria pública, para a formação das defensorias públicas, que é muito relevante para o órgão. Então, e nisso entrou a Marta. Entrou, então, deu coincidência. Mas, enfim, o que eu falava é que se aposentou o ministro Celso de Mello, né, um ministro que ficou muitos anos no nosso STF, está para se aposentar o ministro Marco Aurélio. Então, nós teremos uma grande mudança. Sim, na corte, e que a gente não sabe bem para que lado vai ir, assim, né? Exato, nós não sabemos, né? Gera não uma insegurança, mas gera, assim, um temor. No mínimo, uma curiosidade. Isso, pelo menos uma curiosidade, como vai ficar. Isso, como vai ficar essa composição, mas o que se espera, sem dúvida, é de que, ainda que haja uma avaliação eminentemente política na composição do Supremo Tribunal Federal, que ele siga com uma composição de grandes juristas, né? Qualificada, né? A palavra que me vem à mente é qualificação. Exatamente. Que tenha gabarito para estar ali e assumir aquela posição. Exatamente. E porque que sustente, né, o que decidir. Porque são 11 ministros e que têm um papel institucional fundamental para a preservação das nossas instituições, não é? Sim. Doutora Amélia. Eu penso que faz parte da vida pública, faz parte do exercício da política no cotidiano, nós fazermos críticas às instituições, isso faz parte da democracia. Claro. Mas é importante, da mesma forma, reconhecer o papel institucional de órgãos tão caros à institucionalidade, não é? Tão caros a descentralização do poder. Nós precisamos de um poder judiciário independente, nós precisamos de um poder executivo, nós precisamos do poder legislativo. E nesse sentido que nós fazemos tantos movimentos, né? Quanto nós trabalhamos buscando a reforma do sistema político, do sistema eleitoral, para aprimorar os nossos parlamentos e as nossas chefias, né, do Poder Executivo, chefias de Estado, chefias de governo, que no nosso sistema estão na mesma pessoa, não é? No sistema presidencialista. E da mesma forma, nós temos que também discutir, obviamente, o aprimoramento da nossa Suprema Corte. Quer dizer, vamos discutir se as experiências de outros países, vamos discutir as competências da Suprema Corte. Me parece que essa é uma das questões que eu queria deixar como reflexão, não é, Ana Amélia? De nós pensarmos, né, o quanto nós não deveríamos reduzir as competências para outras matérias do Supremo Tribunal Federal,
e realmente deixá-lo restrito à matéria de jurisdição constitucional e discutir, enfim, a forma de assunção da função. Acho que também é algo que nós temos que discutir, mas tudo isso entendendo a importância de uma Corte Constitucional num Estado democrático de direito e mais numa federação. Né? Exatamente. A federação não é um sistema de arranjo fácil. Né? Não. Mas certamente é um sistema que visa evitar o autoritarismo. Quanto mais centralização de poder eu tiver, mais antidemocrático é uma forma de Estado. Né? Sim. E daí a importância de nós buscarmos preservar a federação, de nós buscarmos preservar a própria atuação técnico-jurídica do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da crítica, não é? Por óbvio, da crítica técnica, da crítica que visa o aprimoramento das instituições. Perfeito. Doutora Fabiana, eu vou pedir para tu fazer um breve intervalinho da tua voz e eu vou dar uns recadinhos agora aqui do IARGS e depois finaliza. Pode ser assim? Tá bem, pode ser. Tá bem. Obrigada. Então, boa noite. Fala. Só queria, porque a doutora Sulamita... Isso, ela escreveu aqui. Isso. Parabéns por abordar... Essa era uma das coisas que eu ia falar. Parabéns por abordar tema tão importante e atual de forma profunda. Doutor Marco Aurélio está entrando aqui, Moreira de Oliveira está entrando na live. A doutora Sulamita completou. E nos levar a refletir. Queres ler a Regina? A Regina está escrevendo. Não, antes da Regina, eu quero ler da Regina, mas eu quero ler da minha querida amiga, da minha colega de procuradoria, minha companheira de mestrado. Eu quase me inscrevi no doutorado há 2 meses. Felizmente, eu mandei a submissão ali do pedido de inscrição e resgatei, porque eu acho que ainda não é o momento apropriado. Ano que vem eu submeto de novo, mas eu quero dizer que a Natália Mocha, eu espero que esteja comigo também no doutorado. Tem que ser companheira nessa nova etapa, claro. Já fez o mestrado, agora vamos fazer o doutorado juntas. Uma grande amiga e muito inteligente, filha do nosso ex-procurador-geral saudoso, Jorge Arthur Morte, e a irmã também é procuradora do Estado. Então, a família toda que legal. Curso e são procuradores. Gostaria também, então, de fazer esse registro da fala da Regina Guimarães, querida amiga. Parabéns ao IARGS e a mim. A minha querida colega Fabiana. Excelente live. Tema muito importante que foi abordado com profundidade. Não, eu faço os elogios, deixa que eu leio essa parte. Obrigada. Eu te devolvo a palavra. Bom, eu tenho que falar então que na próxima terça a gente terá o artigo que será escrito pelo Dr. Mauro Loeffer. Ele vai escrever sobre a resiliência energética. Então, esse artigo estará publicado no site do Instituto na próxima terça, dia 15 de junho. Também na próxima terça teremos a videopalestra do Grupo de Estudos de Direito de Família, que será do Dr. Fernando Malheiros Filho. Ele vai falar, né, na videopalestra, falando sobre a paternidade e a investigação avoenga no STJ. Avoenga dos avós, né? Eu fui até procurar porque eu não me atinei na hora que eu li essa palavrinha. Bom, e também na próxima terça teremos live, que eu vou... também ser a mediadora, com o Dr. Manuel Gustavo Nilbert Trindade, que vai falar sobre o tema arbitragem e eficiência na resolução de conflitos. Também lembrando que o IARGS está em todas as plataformas digitais, que estão muito diversificadas. Temos o canal do YouTube, que convidamos a todos para se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, para nos acompanharem nas redes sociais. E dizer que no Instagram nós já estamos com 2.868 seguidores, no YouTube com 674 inscritos no canal, no Twitter com 576 e no Face 3.244 seguidores. Acho que são esses os meus recados. Agradecer mais uma vez a participação da doutora Fabiana, já deixo o convite para uma próxima participação. E agora sim, vamos só ler aqui que a Terezinha está nos agradecendo. Obrigada, querida Ana Amélia. Excelente live, doutora Fabiana. Terezinha, nós que agradecemos sempre o teu trabalho, o teu empenho, a tua ajuda.
Um grande abraço para ti, uma boa recuperação. Agora eu deixo para a doutora Fabiana. Então, para encerrar, doutora Ana Amélia, primeiro eu gostaria de referir algo que eu, lá, né, há 20 anos, quando estudava federação, eu tentava defender a possibilidade de uma competição entre estados ser saudável. Sim. E nisto falava muito de questões tributárias. Claro. E hoje, antes da live, um colega até apareceu aqui, me mandou uma foto de uma munícipe do Distrito Federal que estava fazendo uma ironia com o governador do DF, dizendo que a vacinação lá estava devagar e que o Caiado, então, que é o governador de Goiás, sim, de Goiás. Ela ia para o Caiado e tomando a vacina, então, em Goiás, em vez de tomar no Distrito Federal. E eu brinquei com ele, eu digo, pode deixar que eu vou falar sobre isso, porque quando lá eu defendia em relação a tributos uma possibilidade de competição saudável, ou seja, que assegure um mínimo, mas que venha no sentido de oferecer um melhor serviço à população. Claro. Né? Na medida em que o ideal ele está sempre sendo buscado, obviamente, e desejado, sim, mas tem que se garantir um mínimo, né, para oferecer um melhor claro, até exato, é bom, a concorrência sempre estimula, né? É bom. Exatamente. Então eu penso que, enfim, por vias transversas, né, de uma certa forma, nós tivemos, e por uma via que não é desejada, evidentemente, por claro que nenhum de nós, né? Mas assim, nós temos que conseguir ver, me parece, pontos que podem ser de crescimento na dificuldade. E essa mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal em relação às competências dos entes subnacionais na federação, de uma maior autonomia aos entes federados, a mim, inclusive como procuradora do Estado, vem, ou seja, preocupada na defesa do Estado do Rio Grande do Sul, extrajudicial do Estado do Rio Grande do Sul e por conseguinte, de todos e de todas as cidadãs do nosso Estado, eu acredito que veio em boa hora essa mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E queria encerrar, doutora Ana Amélia, mais uma vez agradecendo muito ao Instituto dos Advogados, me colocando sempre à disposição do Instituto, e referindo uma frase de Albert Camus, que lá ainda no século passado, meados do século Mas é que o ano passado é tipo século passado, como tu já falaste, é isso aí. Metade do século passado ali, pós Segunda Guerra, escreveu sobre a peste, registrou algo que me parece que é uma obra que deve ser relida certamente por todas e todos nós, e ele refere a algo muito relevante, que em tempos de quarentena nós devemos ser solitários, mas isto não implica em deixar de ser solidário. Então eu conclamo no final dessa live que nós possamos, por mais isolados que fiquemos, por mais que nós estejamos distantes, né? Estamos conversando aqui cada uma das nossas casas, mas que nós sejamos cada vez mais solidários, né? E nesse sentido que o que eu puder contribuir, seja com o IARG, seja com outras instituições que integro, como a Ordem dos Advogados do Brasil, eu estou disposta, sempre estarei a contribuir. Muito obrigada, doutora. Foi excelente essa reflexão sobre o Supremo Tribunal Federal. É um tema difícil, porque sempre, né, escorrega para o viés político, mas abordasse de uma forma técnica. Acho que saímos muito bem, foi ótimo. Vamos, olha só,
Manda um abraço para tua filha, que ela saia muito bem na Mostra do Saber sábado. Eu não estava sabendo dessa Mostra do Saber ainda, doutora Fabiana, porque a minha está no Rosário, mas está no 4º ano, então não sei se vai ter. Estou Não, por acho fora. que pro 4º ano não tem. Eu acho só que não anos tem. Finais, a partir do 6º. Então, que ela se saia muito bem, boa sorte. E que tão bom poder voltar ao colégio, né, doutora? Isso foi um alívio para todos nós. Esse é um outro tema, né? Nós não falamos, mas esse é um outro tema que também envolve conflito federativo. E aí talvez envolva conflito federativo entre estados e muitos e outros conflitos, né? Inclusive dentro da cabeça da gente, não sabe se leva, se não leva. Nem vamos começar nesse outro tema, né, doutora? Sem dúvida, então, sem dúvida. Mas é que, como tu falou, eu gosto muito do colégio. Queria destacar também aqui e mandar um abraço para ela e boa sorte. Um beijão para ti, muito obrigada. Doutor Marco Aurélio, como sempre, uma ótima escolha. Coisa boa. Querido, coisa boa, que bom. Um beijão para ti, doutora. Tchau, tchau. Uma ótima recuperação. Tchau, obrigada, boa noite. Querida. Boa noite.